Em 1914, quando a Primeira Guerra Mundial eclodiu na Europa, os Estados Unidos eram devedores do mundo. Deviam bilhões de libras esterlinas à Grã-Bretanha. Eram considerados uma potência regional promissora, mas não determinante, e a maioria dos americanos queria permanecer isolada dos conflitos europeus. Em 1945, apenas 31 anos depois, os Estados Unidos produziam 45% de todo o produto industrial do mundo, controlavam 2/3 das reservas de ouro global, eram a única nação com armas nucleares, e praticamente todas as grandes potências europeias estavam endividadas com Washington. Se esse conteúdo está sendo útil para você, clique no botão de curtir e se inscreva no canal para acompanhar toda a série. Essa transformação não foi acidental. Foi o resultado de 2 guerras mundiais que devastaram rivais enquanto fortaleciam a América. Decisões estratégicas que converteram conflitos em oportunidades e a construção deliberada de uma arquitetura institucional que colocaria o dólar e as instituições americanas no centro do sistema internacional. Este não é um relato heróico sobre como os Estados Unidos salvaram o mundo. É uma análise fria sobre como 2 guerras globais destruíram o antigo sistema de poder e criaram as condições para que uma nova potência emergisse não apenas como vencedora, mas como estrutura indispensável do funcionamento global. As guerras mundiais do século XX foram os eventos mais destrutivos da história humana, matando dezenas de milhões e arrasando continentes inteiros. Mas enquanto Europa e Ásia sangravam, os Estados Unidos atravessavam essas catástrofes com sua infraestrutura intacta, sua população crescente e sua capacidade industrial multiplicada. A geografia privilegiada americana, protegida por 2 oceanos que impediam invasões, se revelaria a vantagem estratégica definitiva em guerras totais que devastavam todos os combatentes no território europeu e asiático. A Primeira Guerra Mundial transformou os Estados Unidos de devedor a credor mundial. Entre 1914 e 1918, enquanto França, Grã-Bretanha, Alemanha e Rússia consumiam suas riquezas e população em trincheiras, os americanos emprestavam bilhões, vendiam armamentos e alimentos e expandiam sua capacidade industrial para suprir um mundo em guerra. Quando finalmente entraram no conflito em 1917, sua participação foi decisiva não pela duração, mas pelo peso econômico e militar que quebraria o impasse nas frentes europeias. A Segunda Guerra Mundial completou a transformação. O conflito destruiu completamente as economias europeias e japonesa, matou dezenas de milhões e deixou cidades inteiras em ruínas. Os Estados Unidos, novamente protegidos por oceanos, não apenas mantiveram sua infraestrutura intacta, mas multiplicaram sua capacidade produtiva. Em 1945, eram a única grande potência sem destruição em seu território, controlavam a tecnologia nuclear e estavam prontos para reconstruir o mundo sob suas regras através do Plano Marshall, Bretton Woods e uma rede de alianças militares que transformaria presença temporária em arquitetura permanente. Quando a Primeira Guerra Mundial começou em agosto de 1914, os Estados Unidos eram uma potência industrial crescente, mas ainda deviam bilhões aos bancos britânicos, e sua marinha era insignificante comparada à Royal Navy. A maioria dos americanos, incluindo o presidente Woodrow Wilson, acreditava que a Europa estava se destruindo por disputas imperialistas antigas e que os Estados Unidos deveriam permanecer neutros. Wilson declarou que a América deveria ser imparcial, até em pensamento. Mas neutralidade não significava inatividade, significava oportunidade. Os beligerantes europeus
precisavam desesperadamente de armamentos, munições, alimentos e matérias-primas, e os Estados Unidos estavam perfeitamente posicionados para fornecer tudo isso à Grã-Bretanha e França, com suas economias mobilizadas para a guerra total, precisavam importar massivamente e só podiam pagar vendendo ativos, contraindo empréstimos ou gastando reservas de ouro, o que fizeram em escala sem precedentes. Entre 1914 e 1917, os empréstimos americanos aos aliados saltaram de 0 para mais de 2 bilhões de dólares, uma quantia astronômica para a época. Enquanto isso, o comércio americano com a Grã-Bretanha e França explodiu. Exportações americanas para os aliados cresceram de 800 milhões de dólares em 1914 para 3,2 bilhões em 1916. Os Estados Unidos forneciam munições, aço, cobre, algodão, trigo, carne, tudo que uma economia de guerra precisava. Essa explosão de demanda estimulou dramática expansão da capacidade industrial americana. Novas fábricas foram construídas, a produção foi modernizada, a força de trabalho cresceu e técnicas de manufatura foram aperfeiçoadas, criando a base para o domínio industrial do século XX, enquanto Europa se sangrava em trincheiras, destruindo sua juventude e riqueza. Os Estados Unidos enriqueciam fornecendo os meios para essa destruição. A posição financeira americana se inverteu completamente de devedor a credor em questão de 3 anos, até 1917. Os aliados europeus deviam aos Estados Unidos mais que os Estados Unidos jamais haviam devido à Europa. Essa transformação financeira foi acompanhada por mudança na estrutura do comércio global. Antes da guerra, Londres era o centro financeiro do mundo. A libra esterlina era a moeda de reserva global. E o Banco da Inglaterra ditava taxas de juros que afetavam o mundo inteiro. A guerra destruiu essa posição conforme a Grã-Bretanha vendia ativos estrangeiros, gastava reservas de ouro e contraía dívidas massivas. Nova York emergia como novo centro financeiro. Wall Street, que antes era secundária em relação à City de Londres, agora financiava o esforço de guerra dos aliados e acumulava ouro que fluía da Europa para pagar por importações americanas a entrada americana na guerra. Em abril de 1917, não foi determinada por idealismo wilsoniano sobre tornar o mundo seguro para a democracia, mas por cálculo frio de que uma vitória alemã ameaçaria tanto os bilhões emprestados aos aliados quanto o equilíbrio de poder global. A Alemanha havia retomado guerra submarina irrestrita, afundando navios americanos, e o telegrama Zimmermann revelou tentativa alemã de aliar-se ao México contra os Estados Unidos. Wilson, que havia vencido reeleição em 1916 com o slogan "Ele nos manteve fora da guerra", agora pediu ao Congresso declaração de guerra. A contribuição militar americana foi decisiva, não pela quantidade inicial de tropas, mas pelo que representavam recursos industriais ilimitados, população enorme e capacidade de mobilização que a Alemanha esgotada não poderia igualar. Quando o armistício foi assinado, em novembro de 1918, os Estados Unidos haviam enviado 2 milhões de soldados à Europa. Suas tropas frescas quebraram o impasse nas frentes ocidentais e sua capacidade industrial havia garantido superioridade material esmagadora aos aliados. O período entre as duas guerras mundiais foi marcado por tentativa frustrada de restaurar a ordem anterior e pela emergência de nova arquitetura financeira centrada em Nova York, ao invés de Londres. O Tratado de Versalhes de 1919 impôs à Alemanha reparações punitivas de 132 bilhões de marcos de ouro, quantia impossível de pagar, que envenenaria a política europeia por décadas. Wilson propôs sua Liga das Nações como mecanismo para prevenir futuros conflitos, mas o Senado americano
rejeitou a participação dos Estados Unidos na Liga, simbolizando o retorno ao isolacionismo político, mesmo enquanto os Estados Unidos se tornavam centro do sistema financeiro global. Essa contradição entre isolacionismo político e centralidade econômica caracterizaria a política externa americana do período. Os anos 1920 viram os Estados Unidos consolidarem posição como maior credor mundial, enquanto a Europa lutava com dívidas de guerra, inflação e reconstrução, o problema das reparações alemãs e dívidas interaliadas criou ciclo vicioso insustentável. A Alemanha devia reparações à França e Grã-Bretanha, que por sua vez deviam aos Estados Unidos, mas a Alemanha só poderia pagar se exportasse para ganhar divisas, o que requeria que outros países comprassem em produtos alemães e permitissem déficits comerciais, algo que ninguém estava disposto a fazer. Os americanos insistiam em receber pagamento das dívidas de guerra, mas aplicavam tarifas protecionistas que impediam europeus de exportar para os Estados Unidos e ganhar os dólares necessários para pagar esse sistema absurdo. Foi temporariamente mantido por empréstimos americanos privados à Alemanha, que usava o dinheiro para pagar reparações à França e Grã-Bretanha, que então pagavam dívidas aos Estados Unidos, criando o círculo de dívida, que dependia de fluxo contínuo de crédito novo. Quando esse fluxo parou, tudo colapsou. A Grande Depressão, que começou com o crash da Bolsa de Nova York, em outubro de 1929, demonstrou o quanto o mundo agora dependia da economia americana. A depressão se espalhou globalmente conforme os Estados Unidos reduziram importações, cortaram empréstimos externos e aplicaram a tarifa Smoot-Hawley de 1930, que elevou tarifas a níveis recordes, provocando retaliação mundial e colapso do comércio internacional. O PIB mundial caiu 15%, o comércio internacional caiu 50%, o desemprego explodiu e sistemas políticos entraram em crise. A depressão destruiu a República de Weimar, na Alemanha, levando Hitler ao poder. Em 1933, radicalizou política japonesa, levando a militarismo e expansionismo, e sobrecarregou democracias europeias já fragilizadas. Roosevelt, que assumiu em 1933, focou inicialmente em recuperação doméstica, através do New Deal, mas gradualmente reconheceu que segurança americana dependia de impedir dominação da Europa e Ásia por potências hostis, conforme a Alemanha nazista remilitarizava a Renânia em 1936, anexava a Áustria e Tchecoslováquia em 1938-39 e finalmente invadia a Polônia em setembro de 1939, iniciando a Segunda Guerra Mundial. Ficou claro que isolacionismo era ilusão. O Japão já estava em guerra na China desde 1937, cometendo atrocidades em escala massiva e ameaçando interesses americanos no Pacífico. A questão não era se os Estados Unidos seriam arrastados para a guerra. Mas quando e em que termos. Roosevelt começou a preparar o país. Rearmamento acelerado, a Lei de Lend-Lease de 1941. Permitiu fornecer armamentos à Grã-Bretanha e depois à União Soviética, sem pagamento imediato, transformando os Estados Unidos no arsenal da democracia. Roosevelt sabia que Grã-Bretanha e União Soviética sozinhas não poderiam derrotar a Alemanha e Japão, e que derrota dos aliados deixaria os Estados Unidos isolados contra a coalizão de potências totalitárias, controlando Eurásia. O ataque japonês a Pearl Harbor, em dezembro de 1941, resolveu o debate político interno e permitiu a Roosevelt mobilizar o país para a guerra total. A entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, em dezembro de 1941, transformou completamente o equilíbrio do conflito, não imediatamente no campo de batalha, mas fundamentalmente em termos de recursos industriais, população e capacidade de projeção de poder global.
Os Estados Unidos possuíam vantagens que nenhum outro beligerante tinha: geografia, que impedia ataques diretos, economia maior que todas as outras potências combinadas, recursos naturais abundantes, população de 130 milhões de pessoas, tecnologia avançada e capacidade de mobilização sem precedentes. Roosevelt e seus assessores compreenderam que vitória dependeria de superioridade material esmagadora. Os Estados Unidos deveriam produzir tanto armamento que quantidade compensaria qualquer vantagem tática do eixo. A mobilização industrial americana entre 1941 e 1945 foi o maior esforço produtivo da história humana. Em 1940, os Estados Unidos produziam cerca de 300 aviões militares por mês. Em 1944, produziam mais de 8.000 por mês. No total, produziram 300 mil aviões militares durante a guerra, mais que Alemanha, Japão, Grã-Bretanha e União Soviética. Combinados, produziram 86 mil tanques, 193 mil peças de artilharia, 2,4 milhões de caminhões, construíram 5 mil navios mercantes e centenas de navios de guerra, incluindo 141 porta-aviões. Essa produção foi possível porque a infraestrutura americana estava completamente intacta e protegida de ataque. Enquanto fábricas alemãs, soviéticas e japonesas eram bombardeadas e destruídas, as fábricas americanas operavam com segurança total. A mobilização não foi apenas quantitativa, mas qualitativa. Os Estados Unidos desenvolveram radar aperfeiçoado, sistemas de controle de fogo, criaram proximidade fusível, que revolucionou, defesa antiaérea, desenvolveram napalm, construíram os primeiros computadores eletrônicos para cálculos balísticos e, mais importante, iniciaram o Projeto Manhattan para desenvolver arma atômica. O esforço de guerra empregou milhões de trabalhadores, incluindo mulheres que entraram massivamente na força de trabalho. A taxa de desemprego, que era 14%, em 1940 caiu para 1%. Em 1944, pleno emprego. Além do pleno emprego, o governo federal expandiu dramaticamente empresas privadas. Operavam sob contratos governamentais com lucros garantidos, eliminando o risco de investimento. A produção era coordenada centralmente, através do War Production Board, que alocava materiais, determinava prioridades e convertia a indústria civil para a produção militar. Montadoras de automóveis construíam tanques e aviões estaleiros. Civis construíam navios de guerra. Fábricas de eletrodomésticos produziam munições. O esforço de guerra americano também sustentou os aliados. Através de Lend-Lease, os Estados Unidos forneceram 50 bilhões de dólares em equipamento militar e suprimentos, valor equivalente a cerca de 700 bilhões. Hoje, a União Soviética recebeu 400 mil caminhões, 12 mil tanques, 11 mil aviões, quantidades gigantescas de comida, combustível e matérias-primas que permitiram ao Exército Vermelho manter ofensivas contra a Alemanha. A Grã-Bretanha recebeu equipamento que permitiu manter suas forças na África do Norte Mediterrâneo e preparar a invasão da França. Sem Lend-Lease, nem União Soviética, nem Grã-Bretanha teriam capacidade de sustentar operações na escala necessária para derrotar a Alemanha. Militarmente, as forças americanas cresceram de exército de 180 mil homens em 1939 para mais de 12 milhões em 1945. Essa expansão foi acompanhada por transformação doutrinária e organizacional. Os americanos criaram exército mecanizado moderno com divisões blindadas, infantaria motorizada, artilharia autopropulsada e supremacia aérea integrada. Suas forças eram menos numerosas que o Exército Vermelho, mas imensamente melhor equipadas e supridas. Soldados americanos tinham veículos rádios, suprimentos médicos e apoio logístico que tornavam cada unidade várias vezes mais efetiva que unidades alemãs ou japonesas com recursos similares.
O ano de 1943 marcou o ponto de virada definitivo na Segunda Guerra Mundial, quando a iniciativa passou irreversivelmente para os aliados, e ficou claro que derrota do eixo era apenas questão de tempo. A União Soviética derrotou a Alemanha em Stalingrado, no inverno de 1942-43, destruindo o 6º Exército Alemão e iniciando ofensiva que empurraria os alemães de volta através da Ucrânia e, eventualmente, até Berlim. No norte da África, as forças britânicas e americanas derrotaram os exércitos alemão e italiano em El Alamein, e campanhas subsequentes capturando centenas de milhares de prisioneiros e abrindo caminho para a invasão da Sicília e Itália. Em julho de 1943, no Pacífico, as forças americanas haviam parado o avanço japonês em Midway e Guadalcanal, e agora iniciavam campanha de ilha em ilha, que destruiria sistematicamente o perímetro defensivo japonês. Mas vitória não era inevitável. Requeria coordenação estratégica entre aliados, superioridade material esmagadora e decisões operacionais corretas. Os líderes aliados, Roosevelt, Churchill e Stalin, se encontraram em Teherã em novembro de 1943 para coordenar estratégia. Stalin exigia a abertura de segunda frente na França para aliviar pressão sobre a União Soviética. Churchill preferia a abordagem periférica através do Mediterrâneo e Balcãs. Roosevelt mediou concordando com a invasão da França em 1944. Enquanto mantinha pressão no Mediterrâneo, essa decisão foi crucial. Determinou que a libertação da Europa Ocidental seria liderada por forças anglo-americanas não soviéticas e que a ocupação pós-guerra dividiria a Europa entre esferas de influência. A invasão da Normandia, em 6 de junho de 1944, foi a maior operação anfíbia da história. 150.000 soldados aliados desembarcaram nas praias francesas, suportados por supremacia naval e aérea absoluta. A operação demonstrou superioridade logística e organizacional americana. Milhões de toneladas de suprimentos foram transportados através do Canal da Inglaterra. Portos artificiais foram construídos e linha de suprimento foi mantida mesmo, sob resistência alemã feroz. A capacidade americana de projetar e sustentar poder através de oceanos em escala sem precedentes era vantagem que nenhum rival poderia igualar. Após romper as defesas alemãs na Normandia, as forças aliadas liberaram Paris em agosto de 1944 e avançaram em direção à Alemanha, mas a ofensiva desacelerou conforme linhas de suprimento se estenderam e resistência alemã se endureceu. A última tentativa alemã de reverter a situação veio em dezembro de 1944, na Batalha do Bulge, ofensiva de surpresa nas Ardenas, que inicialmente chocou forças americanas, mas foi contida e depois repelida, demonstrando que Wehrmacht estava exaurida e sem recursos para operações sustentadas no Pacífico. A estratégia americana era diferente da soviética na Europa. Ao invés de avanço terrestre massivo, os americanos usaram poder naval e aéreo para isolar e neutralizar forças japonesas. A campanha de submarinos americanos destruiu Marinha Mercante japonesa cortando o Japão de recursos do Império. A campanha de bombardeio estratégico destruiu cidades japonesas e capacidade industrial. Porta-aviões americanos dominavam o Pacífico, permitindo invasões anfíbias de ilhas estratégicas. Saipan, Iwo Jima, Okinawa. Cada invasão custava milhares de vidas americanas, mas destruía defesas japonesas e aproximava bombardeiros americanos do Japão continental. Ficou claro que Japão não tinha capacidade de vencer, mas também que a invasão das ilhas principais custaria centenas de milhares de vidas em ambos os lados. Essa perspectiva influenciaria a decisão de usar arma atômica. Enquanto guerra ainda devastava a Europa e Ásia,
os planejadores americanos já estavam desenhando a arquitetura institucional do pós-guerra, eles haviam aprendido lições da Primeira Guerra Mundial, quando a ausência de mecanismos de cooperação econômica e segurança coletiva permitiu o ressurgimento de nacionalismo, protecionismo e, eventualmente, nova guerra. Os Estados Unidos não repetiriam erro de R. Ecoar para isolacionismo após derrotar Eixo. Ao invés disso, construiriam um sistema de instituições internacionais que incorporariam poder americano e garantiriam que reconstrução do pós-guerra ocorreria sob regras favoráveis a Washington. A Conferência de Bretton Woods, em julho de 1944, reuniu representantes de 44 nações para criar novo sistema monetário internacional. Os britânicos, liderados por John Maynard Keynes, propuseram um sistema baseado em nova moeda internacional chamada Bancor, que seria usada para saldar contas entre países, sem privilegiar moeda nacional específica. Os americanos, liderados por Harry Dexter White, rejeitaram essa proposta e impuseram um sistema baseado no dólar-ouro. Seria padrão último, mas cada país fixaria sua moeda ao dólar, e Estados Unidos garantiriam conversibilidade entre dólar e ouro a 35 dólares por onça. Isso colocava dólar no centro do sistema monetário internacional e requeria que todos os países mantivessem reservas em dólares para defender suas taxas de câmbio. Bretton Woods também criou duas novas instituições: o Fundo Monetário Internacional, para fornecer empréstimos de curto prazo a países com problemas de balanço de pagamentos, e o Banco Mundial, oficialmente Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento, para financiar reconstrução europeia e desenvolvimento de longo prazo. Ambas instituições eram dominadas pelos Estados Unidos, que tinham poder de veto sobre decisões importantes e forneciam maior parte do capital. Isso garantia que reconstrução econômica global ocorreria sob supervisão americana e seguiria princípios de livre comércio, mercados abertos e conversibilidade de moedas que favoreciam a economia americana com sua superioridade industrial. Os planejadores americanos também começaram a desenhar a arquitetura de segurança do pós-guerra. Roosevelt acreditava em cooperação com a União Soviética através das Nações Unidas, que seria mais efetiva que Liga das Nações, porque grandes potências teriam poder de veto no Conselho de Segurança, garantindo que não tomariam ações contrárias a seus interesses vitais. Mas Roosevelt também reconhecia que cooperação soviética tinha limites e que Estados Unidos precisariam manter superioridade militar e bases ao redor do mundo para garantir segurança. Essa tensão entre cooperação e contenção definiria a Guerra Fria, mas já em 1944-45 estava claro que Estados Unidos não se retirariam para isolacionismo, mas manteriam presença militar global permanente. A vitória na Europa veio em maio de 1945, após forças soviéticas capturarem Berlim e Hitler cometer suicídio. A Alemanha estava completamente derrotada, ocupada por 4 potências, e seria dividida, refletindo divisão geopolítica emergente entre Ocidente liderado pelos Estados Unidos e bloco soviético. A questão de como tratar a Alemanha derrotada foi controversa. Alguns queriam desmantelar completamente a indústria alemã e transformar o país em economia agrária, mas prevaleceu visão de que a Alemanha forte seria necessária como contrapeso à União Soviética. Isso levaria eventualmente à reconstrução da Alemanha Ocidental sob proteção americana. O Projeto Manhattan, lançado em 1942, foi o maior projeto científico da história, até então empregando mais de 130 mil pessoas, custando $2 bilhões e mobilizando os maiores físicos do mundo.
incluindo muitos refugiados europeus. Fugindo do nazismo, o projeto foi conduzido em segredo absoluto. Mesmo vice-presidente Truman não sabia de sua existência até assumir presidência, após morte de Roosevelt, em abril de 1945. O objetivo era desenvolver arma atômica antes que a Alemanha o fizesse temor, que motivou cientistas como Einstein a urgir Roosevelt a iniciar o programa. Mas quando a Alemanha se rendeu em maio de 1945, o projeto ainda não estava completo, e a atenção se voltou completamente para o Japão. Em julho de 1945, a primeira bomba atômica foi testada com sucesso em Alamogordo, Novo México. A explosão equivalente a 20 mil toneladas de TNT criou cogumelo atômico que subiu a 12 mil metros de altura e vaporizou Torre de Che. Estes cientistas presentes relataram mistura de triunfo e horror. Robert Oppenheimer, líder científico do projeto, citou Bhagavad Gita: "Eu sou a morte, a destruidora de mundos." A decisão de usar a arma contra Japão foi tomada por Truman, que havia assumido presidência apenas 3 meses antes. Japão estava claramente derrotado. Sua marinha estava destruída. Suas cidades queimavam sob bombardeios incendiários. Suas linhas de suprimento estavam cortadas. E bloqueio naval americano estava levando o país à inanição. Mas Japão não se rendia. O governo militar japonês acreditava que poderia infligir baixas tão altas em invasão americana das ilhas principais, que Estados Unidos aceitariam paz negociada, ao invés de rendição incondicional. Estimativas americanas eram que a invasão do Japão custaria 500 mil de baixas americanas e milhões de japoneses entre militares e civis. Truman enfrentou a escolha entre continuar bombardeios convencionais e bloqueio que matariam centenas de milhares de japoneses por inanição e doença, mas deixariam o Japão tecnicamente não invadido, ou usar nova arma que poderia forçar rendição imediata. Havia também consideração geopolítica. Truman queria terminar guerra antes que a União Soviética, que declararia guerra ao Japão em agosto, pudesse ocupar território japonês significativo e reivindicar papel na administração do pós-guerra. No Japão, demonstrar arma atômica também enviaria mensagem à União Soviética sobre futuro equilíbrio de poder. Em 6 de agosto de 1945, bombardeiro B-29 Enola Gay lançou bomba atômica Little Boy sobre Hiroshima, cidade de 350 mil habitantes. Explosão matou instantaneamente 80 mil pessoas e destruiu 70% da cidade, quando o Japão não se rendeu. Imediatamente, segunda bomba, Fat Man, foi lançada sobre Nagasaki em 9 de agosto, matando 40 mil pessoas instantaneamente no mesmo dia. União Soviética invadiu Manchúria, esmagando exército Kwantung japonês e ocupando territórios do norte. Combinação de bombas atômicas, invasão soviética e perspectiva de mais destruição atômica quebrou o impasse no governo japonês. Imperador Hirohito interveio pela primeira vez e ordenou rendição, que foi anunciada em 15 de agosto e formalizada em 2 de setembro de 1945, a bordo do USS Missouri. A Segunda Guerra Mundial havia terminado, mas havia matado entre 70 e 85 milhões de pessoas, cerca de 3% da população mundial. Europa estava em ruínas. Japão estava destruído. União Soviética havia perdido 27 milhões de pessoas. China havia perdido 15 a 20 milhões. A destruição de capital físico e humano era incalculável. Mas os Estados Unidos, que haviam perdido 400 mil soldados, número terrível, mas fração do que outros beligerantes sofreram, emergiam com economia intacta e expandida, infraestrutura moderna e tecnologia militar, incluindo arma atômica, que nenhum rival possuía. A diferença de poder entre Estados Unidos e todos os outros países era maior que em qualquer outro momento da história. O desafio agora era converter essa superioridade temporária em arquitetura permanente,
que garantisse que poder americano durasse muito além das circunstâncias únicas que o haviam criado. Entre 1914 e 1945, 2 guerras mundiais destruíram o antigo sistema de poder europeu e criaram as condições para a emergência de uma superpotência americana sem precedentes. O que parecia temporário se revelaria permanente. A geografia americana, protegida por oceanos, permitiu que o país atravessasse conflitos que devastaram todos os outros combatentes com infraestrutura intacta. Quando Europa e Ásia se reconstruíam das ruínas, os Estados Unidos já controlavam a arquitetura institucional que moldaria essa reconstrução. Bretton Woods colocou o dólar no centro do sistema monetário internacional. O Plano Marshall, que viria logo após, financiaria a reconstrução europeia, mas sob condições americanas. A OTAN transformaria a presença militar temporária em aliança permanente. As Nações Unidas forneceriam legitimidade para a ordem internacional, mas com poder de veto americano no Conselho de Segurança. Bases militares ao redor do mundo garantiriam capacidade de projeção de poder global. E a tecnologia nuclear criaria dissuasão, que tornaria conflito direto com rivais impensável. O que distinguiu a ascensão americana não foi apenas vitória militar, mas construção sistemática de estruturas que converteram superioridade temporária em sistema durável, onde potências anteriores conquistavam territórios e depois perdiam. Os Estados Unidos criaram instituições que incorporavam seu poder. O resultado foi hegemonia, que não precisava ser reimplementada, porque já estava embutida no funcionamento normal do mundo.